Fala galera, em Um Lugar Silencioso finalmente está chegando nos cinemas. Mas antes de começar a crítica, assim ó, curte o vídeo, assina o canal. Tá conhecendo agora o canal da Take? Seja muito bem-vindo, que tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal para não perder nada. Então galera, cara, O Lugar Silencioso 2, ele estava para estrear tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, naquele momento ali de março do ano passado, onde os filmes começaram a ser adiados por causa de tudo que estava acontecendo, ao redor do mundo. E eu já estava, cara, confirmado para a cabine de imprensa que ia acontecer. E 3 dias antes, ela acabou sendo adiada também. E a partir dali, a gente acabou não tendo mais nenhum tipo de lançamento. E esse filme, cara, foi adiado. Até agora, finalmente teve sua estreia ali no final de maio nos Estados Unidos e também em outros mercados. E foi adiado novamente no Brasil e agora tá chegando próximo de novo no seu lançamento. Cara, esse é um filme que tava com grande expectativa, principalmente da minha parte, uma grande expectativa para ver como que eles iam conseguir ampliar a história dessa família dentro desse universo. Tá? O Primeiro Lugar Silencioso é um filme que funciona muito bem, principalmente trabalhando aspectos do filme de gênero de terror, assim, de uma maneira, cara, trabalhando elementos que são cruciais para como contar uma história dentro desse gênero. E essa era a minha principal dúvida, se ia conseguir se manter isso em Um Lugar Silencioso 2. Então, assim, essa crítica agora, obviamente, ela vai começar a ter spoilers. Então, dito isso, cara, só fica assim, depois do aviso, quem realmente, assim, ou já assistiu o filme, ou, cara, não se importa com spoilers e tudo mais, saber spoilers. Então, assim, 3, 2, 1, a partir de agora, spoilers. Então, galera, eu gostei, a primeira coisa foi aquele prólogo de apresentação pra gente do dia 1. Cara, aquele dia 1 funciona incrível dentro da história. Incrível. Primeiro, pra gente ver como a família também lidou com aqueles eventos, mas principalmente como todos os cidadãos foram também tendo que literalmente se salvar, e à medida que ia se salvar, quem não conseguia salvar os outros, e isso envolvia muito o personagem do Lee também, basicamente da família inteira ali, vendo o que acontecia com os outros e entendendo como que eles poderiam tentar se salvar, Muito da questão dos sons, do barulho, e isso fica muito claro assim, à medida que vai acontecendo naquele prólogo. No prólogo a gente tem a apresentação do personagem do Emmett, que é do Cillian Murphy, que é um grande amigo da família. E isso que a gente entende ali. E esse prólogo, cara, a gente já tinha visto ele tanto no trailer que tinha sido do filme e também em outros snack peeks que tinham saindo. E a cena consegue, sim, ser muito tensa. Toda aquela sequência ali inicial do prólogo, ela é muito bem executada. E é muito legal a gente ver o personagem do Lee também ali aparecendo e como que ele vai já entendendo essas situações ali. E passado isso, cara, o filme já liga direto pro final do 1 e do final do 1 entra créditos e a gente já começa a ver a continuidade da história dessa família. Cara, e a história desse filme, ele acaba sendo muito direta, O filme, cara, é curto, ele tem 1h30 e essa história direta é realmente como se fosse um momento do meio de uma grande história para ser contada, tá? E já está confirmado que a gente vai ter, assim, a terceira parte, esse filme realmente vai ser uma trilogia e isso é muito interessante da gente ver e ao mesmo tempo muito importante a gente entender que vai ter uma continuidade sim em história, porque tem um grande gancho gigantesco ali naquele final do segundo filme, até maior do que no primeiro filme. Então é muito importante a gente ver, mas é legal essa parte, cara, de curiosidade de a gente entender esse arco por completo da história de, cara, isso aqui é uma parte do meio de uma grande história. É como que eles vão conseguir ter um momento possível salvação para a humanidade, No final do primeiro filme a gente aprende o quê? Que tem sim como afetar os monstros, tem sim como contra-atacar, tem sim como ferir e tem sim como matar esses monstros. E tudo que acontece no segundo filme é para mostrar que existe como sobreviver, existe como tornar esse contra-ataque, que é de uma maneira menor, de uma maneira ampla, para realmente ser uma salvação para essa humanidade, Isso tudo está representado ali na grande ilha, que é colocado no final do filme, e também aqueles elementos da água, novamente, Tanto o personagem da Emily Blunt, Ela apresenta de novo quando ela tem um duelo lá naquela fábrica abandonada, quanto a questão do mar. E a questão do mar ali está envolvido tanto do Emmett e da Regan. Cara, e a Regan, ela toma esse lugar de protagonismo no filme muito por causa também dos ensinamentos que ela teve com o pai no primeiro filme. É ela, assim, que mesmo com a deficiência que ela tem, cara, ela torna aquela deficiência como um potencial. Isso eu achei incrível no filme. Incrível. Ela tornar aquilo como potencial e ela ser realmente, cara, o elo para chegar nessa possível sobrevivência da humanidade, além de ter conseguido decifrar o que era o significado da música e ter conseguido, sim, decifrar que existia a ilha e que o sinal estava vindo de lá. É assim, é brilhante, cara, a maneira como é colocado isso no filme.
E ela ter esse lado de protagonismo no filme em relação aos outros personagens também é algo que funciona para mais dentro dessa história aqui. Porque ela sim, cara, ela é a personagem que tem muito potencial mostrado ali, né? E uma das coisas, cara, que assim, ó, que eu adorei foi como eles montaram aqueles momentos de tensão pra gente, tá? Tudo aquilo que tinha de potencial no primeiro filme, ele continua funcionando aqui no segundo filme, mas ele consegue agora aliar muito a questão da montagem junto a isso. O que eu quero falar? Toda aquela parte que tinha dos efeitos, né? Principalmente os efeitos sonoros, tá? Daquela utilização do silêncio para contar muito da história é utilizado aqui novamente, e é muito legal a gente ver tudo isso relacionado a Regan. No prólogo a gente já vê isso muito forte, cara. Quando começa a acontecer os ataques, as pessoas correndo e a Regan fica sozinha, né, no momento que ela acaba se desvencilhando do Lee, o som some. No momento que o Lee consegue voltar e abraçar ela, o som volta. E volta com muita força. Então, esses elos que vão acontecendo entre os dois servem muito pra gente também, enquanto que a gente está vendo essa história, e essa história também funcionar com esse potencial sonoro que o Lugar Silencioso apresentou e consegue, assim, ó, desenvolver ainda mais dentro dessa história. E essa tensão daí, sim, aliado, cara, com a montagem em vários momentos, tá? Quando a gente separa o Marcos, separa o personagem da Emily Blunt, o personagem da Regan junto com o personagem do Emmett, e a gente cria, né, todas essas histórias acontecendo em paralelo, cara, a montagem do filme é incrível, porque todos estão ao mesmo tempo duelando contra esse potencial monstro ou, cara, alguma coisa que é consequência desse ataque, dessa aproximação do monstro. E essa montagem, cara, ser simultânea, ele cria uma tensão pro filme incrível. Eles conseguem trabalhar, tá? Isso, cara, é muito mérito do John Krasinski na direção, novamente, desse filme, que ele consegue trabalhar esses elementos do corte, né? Ser simultâneo. O corte de um personagem está acontecendo, ele acaba tendo como se fosse uma continuidade no corte do próximo, né, da próxima cena que está acontecendo, em relação a outro personagem. E isso, cara, cria essa tensão com ritmo, utilizando os elementos que ele já tinha apresentado para um Lugar Silencioso. Ou seja, funciona tudo muito bem dentro disso. O personagem do Emmett, cara, ele deixa muito claro que ele não é igual ao Lee. E não tem como ser. Ele é um personagem ali que também perdeu tudo, né? Assim como outros milhões de personagens que existem já dentro desse universo do Lugar Silencioso. E aquela descoberta que tem no final da ilha é algo que a gente espera agora ver realmente mostrado como que vai ter esse contra-ataque, né? Porque os monstros, eles não podem nadar. E não podendo nadar, eles não tem como chegar na ilha. A não ser, cara, com aquele fato que faz total sentido do monstro ter ficado em cima daquele barco e o barco, obviamente, né, ter sido levado até a ilha e aí sim ele ter conseguido chegar lá e ter conseguido fazer todo o ataque que ele estava fazendo. Mas como que vai acontecer agora essa troca, né? Porque a gente entende naquela montagem final, a partir do momento que a Regan coloca aquele som emitindo, né, pelas antenas e esse sinal é recebido pelo Marcos, o que ele consegue fazer com aquela amplificação daquele ruído, ele consegue atacar o monstro, consegue salvar também ali tanto a mãe quanto a irmã pequenininha. E esse acho que é o próximo passo realmente para essa história, para esse encerramento dessa trilogia do Lugar Silencioso. É como que eles vão conseguir, sim, né, os sobreviventes que existem ainda, como que eles vão conseguir reconquistar o poder perdido para esses monstros. Como que vai funcionar tudo isso. Então, assim, cara, ele não é um filme que vai nos surpreender novamente, porque ele reutiliza ou ele consegue amplificar alguns elementos já mostrados no primeiro filme, ou seja, ele não tem uma grande descoberta pra gente, mas é muito massa, cara, de ver essa história ampliando, e ver essa história ampliando com uma motivação muito clara de onde quer chegar nessa história. Por mais que a história seja curta, dá pra ver muito claro o caminho que eles estão percorrendo, como que eles querem chegar lá, e sem perder o principal desse gênero de terror. A tensão está ali colocada, tá funcionando perfeitamente bem dentro do filme, com a potência necessária do que se espera de Um Lugar Silencioso. Então, assim, cara, um baita filme. Já assistiu Um Lugar Silencioso 2? Coloque embaixo nos comentários, vamos debater sobre. E eu vou fazer mais um vídeo já sobre o que esperar do Lugar Silencioso 3. Já tem algumas informações rolando sobre o que pode acontecer, entrevista de John Krasinski. Então, eu vou fazer um vídeo especial sobre isso também. E não esquece de dar aquela mega ajuda que é muito importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take04, viva o sonho.